Vamos louvar mais um hino para recolher dízimos e ofertas. Aleluia! Hino de número 418. De número 418 da Alta Questão. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. depois da batalha, irá
coroar cada um de nós. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. Estamos mais uma vez na casa do Senhor e juntos estamos unidos para aprendermos com Ele, com nosso Deus. Os irmãos, e aí eu quero empregar essa confiança, essa convicção dos irmãos, ou para os irmãos. Os irmãos estão junto comigo estudando essa temática. Amém. Só ouvi um amém, né? Porque tem assunto que não nos interessa, né? E o assunto que não nos interessa, nós não queremos nem ouvir. Tem um assunto que não nos interessa, mas ele é importante. Assunto que nos leva à vida, mas não nos interessa, mas é importante. Se eu não quiser ouvir, eu posso perder a vida. E tem assuntos que são importantes e que interessam. E esses assuntos, de forma duplicada, eles trarão para mim benefícios extraordinários, tanto na vida quanto na morte. Por que eu pergunto isso? Porque, irmãos, é interessante nos aplicarmos em determinados assuntos para compreendermos melhor a atuação da vontade de Deus nas nossas vidas. Porque não adianta, irmãos, nós marcarmos passos. Não adianta só nós exaurirmos o tempo, deixar as nuvens das estações passarem e nós não aprendermos nada. Nós estaremos ouvindo hoje, amanhã, depois de amanhã. A velhice chega e alguém pergunta: o que você aprendeu? Ele vai dizer: nada. E o que adiantou? A nossa preocupação é fazer com que a palavra de Deus ela ache lugar na tua mente e no teu coração. O salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me recordo que uma vez um moço, ele chamou a atenção tanto do pastor quanto dos irmãos, que ele participava do culto com a mão no ouvido. E aquela cena foi se repetindo dia após dia. E os irmãos se incomodaram com aquilo. Todos os dias no culto, o irmão ficava com a mão no ouvido. E aí alguém curioso chamou o irmão e disse: meu irmão, o senhor está tendo algum problema no ouvido? Porque todas as vezes nós temos percebido que o irmão fica com a mão no ouvido. Ele: não, irmão, não se preocupe. Então é o quê? É porque eu não quero que a palavra de Deus saia do outro lado. E aí eu coloco a mão no ouvido para que ela entre no meu coração, penetre na minha alma e faça nele lugar. Às vezes os comichões de ouvido, eles são obstáculos inimigos para que a palavra de Deus ela não surta efeito na minha vida. E eu preciso fazer com que a palavra de Deus habite em mim. Colossenses 3,16 diz
que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e que haja em vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. Aleluia. Meu desejo é que a palavra de Deus habite em abundância na tua vida e que ela flua normalmente dentro do teu ser, e que a tua alma, a tua mente, o teu intelecto tenha enraizado fundamentos da palavra. É por isso que nós estamos nesses dias ministrando sobre autoridade. Nós vamos chegar a falar sobre autoridade espiritual. O que é que vem a ser autoridade espiritual? Como eu posso encarar esse mundo que eu não vejo com os olhos humanos? Mas antes disso tudo, eu tenho que compreender os princípios da autoridade. Eu tenho que reconhecer a autoridade. Eu tenho também que, além de reconhecer a autoridade, eu tenho que honrar a autoridade. E honrando, reconhecendo a autoridade e honrando a autoridade, eu sou, ou eu posso ser, investido de autoridade. Nós iremos ministrar nesta noite sobre o investimento de autoridade. Quem pode ser investido ou capacitado ou outorgado pela autoridade suprema? Quem pode receber, quem pode ser chamado para exercer uma função de autoridade dada à suprema ou pela suprema autoridade? Mas para tanto eu tenho que compreender esses passos. E aí nós lemos um texto que Jesus ele é interrogado pelos anciãos, pelos mestres, pelas autoridades da época, por causa de uma ação do nosso mestre. Eles indagam Jesus, fazendo duas perguntas que são perguntas aparentemente próximas, mas para a nossa compreensão são perguntas que nós devemos responder de maneira separada. Perguntam a Jesus com que e quem lhe deu essa autoridade. Porque Jesus, ele entra no templo. Alguns versículos antes nós vamos compreender porque eles interrogam Jesus. Jesus ele entra no templo e expulsa aqueles que vendiam e compravam no templo. Os cambiadores, aqueles que usufruíam do livre acesso de venda e de troca no templo, por causa das facilitações dos anciãos, dos sacerdotes, para que eles vendessem e trocassem com a autorização deles, dos sacerdotes e dos anciãos. Mas aí eu quero abrir um parêntese para dizer que eles não eram proibidos de vender e de trocar, porque a distância daqueles que vinham para o templo para ouvir a lei do Senhor, eles não podiam trazer os animais para serem sacrificados. E aí o que é que eles faziam? Eles trocavam lá por moeda e traziam as moedas para comprar cá em Jerusalém. O problema não era esse. O problema era que eles estavam expandindo o negócio e eles estavam colocando suas bancas nos lugares que eram para os gentios adorarem a Deus. Porque o templo tinha algumas divisões. Lá na frente, próximo ao santo,
que era o local dos sacerdotes, dos levitas e dos anciãos, ninguém poderia estar. Tinha o espaço dos judeus, aqueles que participavam do culto diário. Tinha o espaço das mulheres e das crianças. E por último, o espaço dos gentios, que era o átrio. Eles estavam vendendo, trocando mercadorias no lugar que era proibido de trocar e de vender, que era o local em que os gentios se reuniam para adorar a Deus. Ou seja, eles estavam tirando o espaço que era específico para os gentios adorarem a Deus. Jesus, quando ele entra no templo e vê aquilo consome a sua alma. O texto diz: o zelo da tua casa me devora. Jesus, ele pega o azarrogue e sai espancando a todos: saiam daqui, porque a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração. A autoridade estava sobre Jesus para expulsar aqueles que não compreendiam a autoridade da casa de Deus, que era a chamada casa de oração. Eles estavam impedindo que os gentios buscassem ao Senhor, e Jesus expulsa eles dali. Por causa disso, os anciãos se incomodam, porque até certo ponto eles também ganhavam dinheiro com aquelas trocas e vendas, porque eles favoreciam o espaço que era dos gentios para que os comerciantes alugassem aquele espaço e ganhassem dinheiro. Todo mundo ganhava dinheiro, mas perdia o reino. Todo mundo ganhava na terra, mas perdia os céus. Fechando parênteses, Jesus ele foi interrogado porque com zelo ele entra na casa para purificar o templo. Aí entra a purificação, a santificação de Deus.
terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Quem dá o fôlego de vida, a autoridade para que eu viva é Deus. E quando Ele quer tirar, Ele tira, porque Ele é o Senhor e a autoridade sobre todas as coisas. Ele me deu autoridade para viver, e eu devo viver em retidão, em santidade e pureza. A outorga da autoridade de Deus está sobre mim, mesmo que eu não exerça uma função de autoridade. Só pelo fato do fôlego de vida estar dentro de mim. Jó, está escrito em Jó, que o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Senhor me deu vida. Aleluia. A autoridade de viver, de respirar foi dada a mim. Oh, glória. E eu devo zelar por essa autoridade que Ele me deu. De forma reta, Ele diz: eu dou àquele que anda em retidão. E o investimento, ou a atribuição, ou a posse, ou o encargo da autoridade, quem dá é Deus, em última instância. Eu posso entender que eu dou autoridade a alguém porque eu tenho autoridade, mas quem me deu autoridade está acima de mim. Ele é superior a mim. Então as autoridades, elas vão recebendo a sua outorga, o seu investimento em cadeia, em hierarquia. Aquele que está em cima é Senhor, aquele que está embaixo é servo. Aquele que está em cima é autoridade, aquele que está embaixo respeita a autoridade, obedece suas ordens. Aquele que está em cima, ele manda, aquele que está embaixo obedece. Nós vimos em fases, princípio de autoridade, honrando a autoridade, reconhecendo a autoridade primeiro, honrando a autoridade e investidos de autoridade. Em cadeia, compreendendo, o Senhor agora nos investe de autoridade. E Ele vai escolhendo. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É Ele que chama, é Ele que outorga, é Ele que derrama, é Ele que enche, é Ele que dá autoridade. E aí eu pergunto, qual autoridade está sobre a tua vida? As autoridades, ou a outorga de autoridade, vem a reboque as responsabilidades. Quando alguém, numa família, ele começa a crescer e ele institui uma outra família, ele dá logo a autoridade para exercer a função de pai da família, e ali está também atribuições de responsabilidades. E ele deve exercer essa função de maneira reta, honesta, de maneira que o nome de Deus seja glorificado. A autoridade de ser pai, nós vimos aqui na ministração passada, honrando pai e mãe. E as autoridades, elas vão sendo investidas, outorgadas a partir das responsabilidades que são atribuídas
certa forma, acrescidas àquela pessoa que recebe autoridade. Tem gente que não cresce no trabalho porque não tem capacidade para exercer responsabilidades no trabalho. Tem gente que tem medo de agregar a si aquela responsabilidade, por isso que não cresce. Enquanto outros dizem, não, pode trazer, pode vir, que Deus vai me capacitar, Deus vai me encher, Ele vai me dar sabedoria, porque Ele colocou sobre os meus ombros, Ele outorgou sobre mim a autoridade. E se Ele confiou em mim, eu tenho que exercer essa função. Irmãos, pensemos, nós não estamos aqui em vão. Você não está exercendo uma função, seja ela na igreja ou fora dela, em vão. Eclesiastes capítulo de número 8, olha o que é que diz. Capítulo 8, verso 9. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Ou seja, aquilo que nós falamos lá no princípio, déspota, é aquele senhor mau, aquele senhor cruel, que domina sobre o seu servo para o mal. Esse exerce uma função de autoridade, mas o faz de forma errada. É a mesma coisa um pai que não exerce uma função honesta como pai. Um pastor que não exerce uma função honesta como pastor. Domina o homem para o seu próprio mal, para a sua própria ruína. Ou seja, esta autoridade será para ele um laço que o levará para a morte. Porque a Bíblia diz, quando um rei bom, um rei justo governa, o povo se alegra, mas quando um rei ímpio governa, o povo lamenta. Aleluia. Glória a Deus. A autoridade é de Deus, Ele dá autoridade. Agora o homem exerce segundo a vontade de Deus ou não. Há um investimento de autoridade, há uma outorga de autoridade, há uma demanda de autoridade, mas depende por quê e por quem exerce este a autoridade. Jesus disse para os discípulos, Lucas 10, primeiro, eis que vos dou autoridade, eis que vos dou poder para expulsar demônios, curar enfermos. E alguém diz assim, não, eu tenho poder, então eu vou expulsar demônios, eu vou curar enfermos para a glória do meu nome. Mas a autoridade que foi otorgada não é para a glória do seu nome, é para a glória do nome dele. A autoridade, a outorga da autoridade foi lhe dada para que você exerça essa função para a glória do nome dele. Irmãos, quando nós exercemos uma função de autoridade, sem que essa autoridade glorifique a Deus, aquela autoridade, ela será um laço para a minha ruína, para me levar para o inferno. Tem pessoas, e aí vamos colocar o se como questão aí, nessa discussão, se aquela pessoa não fosse pai, ela seria um ótimo homem. Mas como ele é um pai e exerce uma função péssima como pai, ele será levado pela sua função ruim como pai para o inferno. Se o pastor que foi investido de autoridade, outorgado de autoridade, não exerce sua função de pastor com a mesma santidade
Deus me deu a responsabilidade de pastorear, então eu vou pastorear com santidade, com temor e tremor diante de Deus, para que o seu nome seja glorificado, independente do que ocorra comigo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Se Deus te chamou para a obra missionária, você vai lá, exerce a função de missionário, e se você morrer, Deus será glorificado na tua vida. Mas a vontade de Deus foi feita. Eu tenho que compreender que o poder de Deus, ele é dado a mim, mas eu tenho responsabilidades para exercer essa autoridade dele. Isso aonde eu estiver, seja no mundo secular, seja na igreja, seja em casa, eu tenho função de autoridade. Devo exercer essa função com temor e tremor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Paulo, ele diz em Efésios 3,7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ele me deu a função de ministro do Evangelho para os gentios, então devo exercer essa função de autoridade para a glória do seu nome. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo uma época em que a parábola do servo mau está ocorrendo, está acontecendo em nossos dias. É aquele servo que recebe um talento. Um recebeu 5, o outro recebeu 3 e um recebeu 1. O que recebeu 5 granjeou mais 5, o que recebeu 3 granjeou mais 3, e o que recebeu 1 esperava-se que granjeasse mais. Porque a responsabilidade do que tinha 5 era grande, do que tinha 3 também. Mas do que tinha 1 era pequena. Mas o que foi que ele fez? Ele não tinha força para granjear, mas teve força para abrir um buraco e enterrar o talento. Meu Deus. Nós temos forças para deixar de fazer a vontade de Deus, mas nos justificamos para não fazer a vontade do Senhor, porque nós encontramos forças para abrir buraco e enterrar, mas não encontramos forças para granjear. Encontramos forças para tudo, para desculpas esfarrapadas, mas não encontramos forças para engrandecer o nome do Senhor. Temos forças para o pecado, mas não temos forças para negar o pecado. Temos forças para adorar o mal, mas não temos forças para rejeitar o mal. João capítulo 19, verso 11. Ó Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Deus disse para Pilatos: ó Pilatos, você tem poder, você é governador? Sim, mas esse poder foi dado do alto. Você só tem porque Deus conferiu a você esse poder. Ele outorgou a você esse poder. Deus, ele dá a quem quer, mas também ele toma quando quiser. Verdade. Por que nós corremos das responsabilidades de Deus? É mais fácil, pastor. Eu me incomodo menos, eu me preocupo menos, eu oro menos também. Eu tenho menos responsabilidades. Então é melhor para mim, pastor. Mas Deus, ele quer dispensar poderes, ele quer dispensar a autoridade em nosso meio. Aleluia. E ele procura quem não encontra. Parece que eu ouço aquele texto que diz: o Senhor, olhando dos céus, não viu um justo nenhum sequer.
pergunta que fizeram a Jesus é: com que autoridade fazes isso? De que escola você veio? Me diga aí. Naquela época havia duas escolas predominantes entre os judeus: a escola do rabino Shammá e a escola do rabino Hillel. Escolas que predominavam à época. Uma era extremista, a outra era um tanto, não liberal, mas um tanto liberal. E de que escola você veio? Com que autoridade? Quem lhe deu essa chancela para você quebrar tudo? Entrar no templo fazendo o que você fez? Quem? Com que? Com que? Com que autoridade? Alguém pode chegar para você e dizer: vem cá, me dê o seu diploma. Me diga quem foi que ele chancelou, que colocou o carimbo, que assinou embaixo. Conta-se a história de um preso. Ele era delinquente, mas ele pedia a Deus, lá dentro se converteu e pedia a Deus: Senhor, me tira daqui. E a história conta que em um Natal, depois de muito pedir a Deus, ele recebe um cartão de Natal. E nesse cartão de Natal disse: olha, o teu pedido foi ouvido, e em breve você será solto. Ele leu aquilo, se alegrou, mas foi ver quem escreveu. E lá embaixo tinha uma assinatura. A assinatura era essa: J. Nazareno. Aleluia. E a história conta que em poucos dias o moço chegou na cela e disse: olha, testinha, você vai sair agora da cela, porque o teu advogado é muito forte. Aleluia. O meu advogado, ele tem autoridade. O meu advogado, ele tem poder. Ele abre porta onde não há porta, ele fecha onde não há, porque ele é poderoso. Aleluia, ele é poderoso. Alguém pode lhe perguntar: com que autoridade você faz isso? Primeiro, quem lhe chancelou, quem lhe autorizou para isso? Você tem algum diploma? Jesus disse: não, eu não. E quem foi que lhe deu da autoridade? Eu poderia dizer: olha, foi ele, foi o pai. Ele: não. Vou lhe responder se você me responder uma pergunta. Com que autoridade, ou de onde foi que veio, quem deu autoridade para o batismo de João? Foi dos homens ou foi do céu? Aleluia. E aí eles falaram entre eles, disseram: se nós dissermos que foi dos homens, tem muita gente que gosta de João, poderão nos apedrejar. Se nós dissermos que foi dos céus, ele vai perguntar: por que vocês não creram? E aí eles disseram: não, nós não sabemos não. Aí Jesus também: não vou dizer. Aleluia. Porque quem dá autoridade, não precisa você estar aí abertamente falando, não. Quem dá autoridade reconhece quem tem autoridade. Reconhece quem tem autoridade. A palavra sai da boca deste ou desta com autoridade, porque ele está investido de autoridade. Quem não tem autoridade, a palavra é mais leve do que vento. Quem não tem autoridade, nada o que faz dá certo. Quem não tem autoridade, nada prospera. Quem não tem autoridade, nada dá certo. Mas quem tem
designada por Deus para mim e para você. E por que eu corro dessa autoridade? Porque é mais fácil para mim estar debaixo de uma outra autoridade. E a partir daqui, irmãos, eu abro esta linha de transição entre as autoridades que nós falamos aqui desde o início. Há a autoridade espiritual para a próxima segunda-feira, querido Deus. Se eu não estou debaixo da autoridade suprema, eu estou debaixo de alguma autoridade. Mas estou. Se não é da autoridade suprema, eu estarei debaixo das autoridades que foram otorgadas por Deus, mas são autoridades do mal. Entendamos isso. Nós fomos criados por Deus para sermos habitação do Espírito de Deus. Amém? Amém. O diabo, ele não tem autoridade, direito para habitar em nós. Verdade. Contudo, o homem delega a autoridade que Deus lhe deu para que ele habitasse no homem, Deus, o Espírito Santo. Ele rejeita essa autoridade e dá autoridade aos espíritos maus. E os espíritos maus, encontrando a casa varrida e adornada, mas sem a presença de alguém. Entendeu? Nós estamos falando sobre isso. Ele vem e traz mais 7 espíritos piores do que ele para habitar naquela casa. Mas a autoridade de morar naquela casa não é dele, é do Espírito Santo. Mas aquela casa deixou o Espírito Santo sair, mas entrou 7 espíritos piores do que ele. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem vai te levar, quem vai nos levar para os céus é o Espírito Santo de Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus naquele dia, eu vou tentar subir e não vou conseguir. Porque vai dar o peso dos espíritos maus em minha vida. Mas se eu tiver cheio do Espírito Santo, irmãos, o Senhor tocará a trombeta, anunciará o arrebatamento da igreja, e eu irei, olha, leve uma pomba. Glória a Jesus, aleluia. A autoridade que Deus deu ao homem para governar a terra, o homem deu, entenda-se o homem de forma genérica. Homem e mulher não são todos os homens, e não são todas as mulheres. Deu esse poder, essa autoridade aos espíritos imundos. E aí ele vai atuando aqui e acolá, exercendo suas funções de autoridade que eu dei a ele para exercer, que eu chancelei a ele. Mas ele não tem direito de morar, eu que dei morada para ele. Irmãos, quando nós entrarmos nessa questão da autoridade espiritual, eu peço a Deus que os seus olhos sejam abertos, se já não foram. Aleluia. Se já não foram. Porque cada ação minha como crente vale muito nos céus. Observe, Jesus disse: toda palavra frívola, toda palavra vã, dita aqui na terra, ela é pesada nos céus. Se eu falo alguma palavra aqui na terra, o anjo anota e diz: Senhor, ele falou, pesa, essa palavra é peso, porque ele é autoridade na terra, eu dei autoridade. E quando
olhando para Jesus, Hebreus 12, primeiro, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda afronta, porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, corramos pelo prêmio da soberana vocação. Irmãos, nós estamos rodeados, são testemunhas da Bíblia, são testemunhas dos evangelhos, são testemunhas dos profetas, mas são testemunhas do mundo também. E sabe uma coisa, e nós falamos isso na classe dos jovens, domingo passado, tivemos uma discussão saudável, está ali com o Emerson, não sei se alguns jovens estão aqui, e que estavam no domingo passado. Nós falamos que nós vivemos numa cultura em que o normal é alguém ser apontado como pessoa ruim. E quando uma pessoa ela é boa, alguém diz assim, ela é boa, mas viva com ela para você ver. Quer dizer, eu não posso ser boa, eu tenho que ser ruim. Porque quando alguém é ruim, ninguém fala, viva com ele para ver se ele é bom. Mas se a pessoa é boa, viva com ele para ver se ele é bom mesmo. Estamos vivendo uma cultura da inversão de valores. Aquele que é santo não pode ser mais santo, aquele que é justo não pode ser justo, aquele que é honesto não pode ser honesto. Ele tem que ter sempre alguma coisa amarrada, escondida, que alguém possa em algum momento lançar o podre dele no ventilador. E isso vai fazendo com que a santidade de Deus, os homens e mulheres honestos, deixem de existir. É aquela pregação de sempre alguma coisa está ruim, porque sempre tem alguém mau. Elias, ele desenvolvia essa cultura, ele disse, Senhor, só fiquei eu. Aí Deus disse, Elias, tem 7.000. Só para início de conversa, 7.000 que não dobraram os joelhos e não beijaram a Baal. 7.000, irmãos. Então irmãos, há sim como ser justo, como ser honesto, como ser santo, como ser homem e mulher de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Parece que eu tenho que me desculpar para ser santo. Me desculpe, porque foi mal, eu fui santo até demais. Foi mal, eu sou honesto. Foi mal, eu sou verdadeiro. Foi mal, eu tenho que me desculpar por ser santo, por ser honesto, por ser verdadeiro. E os maus vão crescendo. E os maus vão sendo maus e ruins. Mas a Bíblia diz aquele que é puro. Aquele que é puro. Aquele que é puro. Aquele que é santo. Mas aquele que é impuro, aquele que é injusto, pratica injustiça, porque o tempo da corda a ser esticada está chegando. Precisamos, irmãos, exercer essa função de sermos bons, honestos, verdadeiros e justos. Aleluia. Aleluia! E eu quero lhe dizer, não é pecado ser bom. Até parece até um paradoxo. Não é pecado ser justo. Não é pecado ser santo. Não é pecado falar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que ele chame de idiota, né? Até utilizam um abestalhado, problema deles. Se Deus está sendo louvado, se Deus está sendo glorificado, podem me chamar
você fará com que os outros que são indoutos, que são ainda infantis do Evangelho, tropecem por causa de você. Aleluia! Pensando que você é aquilo que você não é. Então, irmãos, vamos desenvolver a cultura. Se você vê a cultura do santo, do honesto, do justo, do bom, do verdadeiro. Tem irmãos que quando vê um irmão sendo verdadeiro, você quer ser verdadeiro demais. Deixa ele ser verdadeiro. É pecado. O irmão é bonzinho demais. Cuidado, deixa ele ser bom, irmão. Amém. Ele pode ser mau. É verdade. O irmão é honesto demais. Que bom que ele é honesto. Aleluia. Por isso que não tem nada. Aí, ó, fica arrastando lá. É honesto, não tem nada. Amém. Deus é quem me dá. Se ele não me deu, é porque ele não quis me dar. Ainda hoje eu estava conversando com o meu chefe lá. Ele disse: rapaz, o que eu tenho foi Deus que me deu. E o que eu não tenho, eu não quero. Porque Ele não quer que eu tenha. É tão simples. Tão simples. Amém? Amém. Pergunte o seu irmão que está do seu lado, meu irmão, com que autoridade e quem lhe deu essa autoridade? Aleluia. Glória. Tenha convicção que você exerce função de autoridade e foi Deus que lhe deu essa autoridade. Então exerça com maestria. Né, maestro? Exerça com maestria. Exerça com habilidade, com excelência. Aleluia. Essa autoridade. Amém? Amém. É aquilo que eu sempre falo com os meus filhos: filho, quando você fizer alguma coisa, faça com excelência. Não faça porque te mandam fazer, faça com excelência. Mesmo que demore mais um pouco, mas coloque sempre uma cereja em cima do bolo. Sempre faça algo a mais para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui é uma transição, somente uma transição daquilo que nós iremos falar nas próximas segundas-feiras sobre autoridade espiritual. Pretendemos também falar sobre, dentro desse campo de assunto, sobre a autoridade espiritual na música. E aí é um assunto, né, Márcio? Né? Autoridade espiritual na música. Alguns toques musicais nos dão entrada aos céus ou aos infernos. Alguns toques musicais, algumas músicas e melodias nos dão acesso à presença de Deus ou à presença dos demônios. Vamos lá. Cada passo, um passo, cada caminho, um caminho. Mas Deus nos trará conhecimento para que nós glorifiquemos o seu nome. Amém? Convido a todos a se colocarem de pés. Irmãos, dia 10 de agosto, que dia é? 10 de agosto. Teremos o quê? Jantar em prol da Família. poltrona. Então os irmãos tá pensando? Irmão Marco quer contar uma peça. Então, se acendem um pouquinho, por favor. Isso, eu tenho que contar a peça desse aqui. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Mas gente, encoraja o pastor, tem que falar rapidinho. Eu tenho que contar para poder ficar tranquilo. Veja bem o que aconteceu com
Mas às vezes a gente não esquece da vírgula. Ó, no princípio criou Deus os céus. Então não só tem o céu, tem vários céus. E terra só tem uma. Aí o que eu quero dizer com isso? Eu, pela misericórdia de Deus, orei pela madrugada. E aí quando eu terminei de orar, me deitei. Só que quando eu me deitei, eu senti que eu apaguei. Preste bem atenção. E dali eu vi eu saindo do meu corpo. Aí eu pensei, vou morrer. Aí quando eu estava saindo do meu corpo, eu fiquei vendo. E aí eu saí da terra e meu corpo ficou lá no quarto. Aí eu fui saindo. Preste atenção que eu vou repetir. E aí quando eu olhei para baixo, eu vi o mundo. Eu vi a terra. Aí eu vi as estrelas, vi tudo. Vi os espaços, geral, vi tudo. Só que quando eu fui subindo, não parei de subir. Aí eu vi o céu, uma parte tudo escuro. E eram as estrelas. Quando eu olhei para cima, eu vi uma porta de ouro, mas era muito grande. Aí quando eu olhei aquela porta, vamos supor, eu era desse tamanho, e a porta era 10 vezes, 20 vezes o tamanho dessa igreja. Era pequenininho diante dessa porta de ouro. Aí eu fiquei olhando para a porta e a porta estava fechada. Só que quando eu olhei para essa porta de ouro, eu vi ao redor da porta de ouro muitas luzes. Mas era um clarão tão grande dentro dessa porta. E eu queria entrar, né? Mas eu estava admirando a porta, de tão linda que era a porta, ouro puro. Aí a porta se abriu. Quando a porta se abriu, aí eu entrei. Quando eu entrei na porta, eu disse, agora é o céu, não é possível. Aí eu olhei, vi muitas mansões. Muitas casas lindas, mas as casas eram muito grandes. Se eu pudesse, eu desenhava a casa, mas eu não consigo. Era muito assim, bem perfeita, as janelas, como se fossem de cristais, e as casas eram muito grandes, brancas. As ruas, aí eu fiquei olhando, as ruas, veja bem, para a igreja entender, tem a paralela, não tem a paralela? As ruas como se fosse da largura da paralela, e as casas, muitas casas do lado e muitas casas do outro. Quando eu olhei para o chão dessa rua, era ouro puro, muito ouro, não tinha asfalto, não tinha passeio. Por que não tinha passeio? Porque ninguém seria atropelado. Então eu olhei aquelas ruas de ouro, e quando eu olhei para aquela casa, aí a voz me dizia, eu não te disse. Aí eu procurava quem era que estava me falando isso, mas eu sabia que era Jesus que estava falando. Aí a voz me falou assim, eu não te disse na minha casa estaria, eu não te disse na minha casa estaria muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diga isso para a minha igreja. Glória a Deus, Na casa de meu pai há muitas moradas. Olhei para o céu não era azul, era tudo branco, muito branco. E aí eu perguntei, quem está clareando esse lugar? Aí a voz me disse de novo, Jesus me falou, eu sou a luz. Eu sou a luz nesse lugar aqui. Aonde eu vou não tem trevas. E aí eu fiquei regozijado e não queria mais voltar. Só que eu pensei em algumas pessoas aqui, eu digo, que lugar maravilhoso. As ruas de ouro, as casas maravilhosas, o céu todo branco, muita claridade, não tinha pote, não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha coelho, não tinha nada. E aí, naquele momento, quando eu comecei a querer ficar naquele lugar, Deus mandou voltar. Glória a Deus e agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Espera, Deus
irmãos colocarem em pés. Aleluia. Precisamos de fé. Precisamos de fé. Glória a Deus. O irmão trouxe aqui essa chave no veículo. Nós vamos orar para que Deus traga o dono, a dona dessa chave. Deus traga mais veículos. Amém, irmão? Porque assim, aonde pisar a planta do teu pé, Deus vai abençoar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? Sim, a jantar, não esqueçam. Procura nossa irmã Fernanda, nossa irmã Sueli, nossa irmã Dilma. Eu vi a irmã Dilma hoje? Está aí a irmã Dilma? Não, né? Então procure essas irmãs. Vamos orar? Símbolo, encerrar os senhores, fica para a oração. Vamos orar. Presbítero o símbolo. Desperta o tu que dorme. Salve mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos nesta noite, ó Pai, te bendizer, ser grato ao Senhor por estar aqui na tua casa, por ouvir a tua palavra, porque a Bíblia fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Anderson Costa. Muito obrigado, Senhor, porque tem sido um instrumento usado pelo Senhor para que teu nome venha a ser glorificado. Queremos te apresentar a sua vida, a vida da sua família, para que o Senhor venha guardar debaixo do teu sangue. Continua livrando do mal, continua dando saúde para que ele possa continuar fazendo o teu querer e a tua vontade. Pai, eu quero te louvar nesta noite por esta vitória que a tua filha e teu filho recebeu. Está aqui a chave. Queremos te glorificar, porque o Senhor que tem concedido esta bênção. Queremos agora apresentar diante do Senhor, para que o Senhor venha guardar, livrar do mal, continuar, Senhor, abençoando para a glória do teu nome, livrando da hora bendita, livrando do assalto, do roubo, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guiar, que teu nome venha ser glorificado para a glória do teu nome. Senhor, queremos te louvar nesta noite, te bem dizer, continua, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, continua, ó Pai, guardando as nossas vidas debaixo do teu sangue. Senhor, tudo aquilo que não te agrada, não te louva, não te glorifica, se tiver em nós, ó Pai, que possa ser arrancada, nos dá um coração disposto a obedecer, nos dá um coração disposto a entender o teu propósito, a entender a tua palavra. Senhor, não retira de nós o teu Espírito, continua, Senhor, a derramar do teu Espírito Santo sobre esta igreja, de uma forma poderosa e especial. Pai, continua movimentando o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, continua, Senhor, nos fortalecendo através da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Senhor, queremos te apresentar, no nome de Jesus Cristo, a nação brasileira em tuas mãos. Queremos te apresentar o Apóstolo Chuí, todo o território brasileiro, para que o Senhor venha neutralizar todo o mal para a glória do teu nome. Queremos te apresentar os governantes, poderoso em nome de Jesus Cristo. Guarda debaixo do teu sangue a cada um, e que eles possam fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, toda a nação de Israel, guarda, Senhor, debaixo do teu sangue, livra do mal. Toma, Senhor, em tuas mãos o pastor presidente, guarda a sua vida. Toma os demais pastores, guarda debaixo do teu sangue e usa como instrumento vivo para a glória do teu nome. Senhor, nos acompanha de volta ao nosso lar, nos dá um sono reparador em tua santa presença, e desde já, ó Pai,
Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam Jesus, que amam Jesus. Amém? Amém. Certamente que a vontade e a misericórdia